Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente vai dar continuidade falando da região que é o objeto de estudo nosso durante todo esse bimestre, durante toda essa apostila, que é a região Nordeste. Então, na aula anterior, a gente falou um pouco dos aspectos mais gerais do Nordeste, da sua história, da sua formação territorial, das suas características sociais. Falei para vocês da questão dos estados que vão fazer parte do Nordeste na sua totalidade, ou em sua parte apenas, né, como é o caso do norte de Minas Gerais e como é o caso também do oeste do Maranhão, né? A gente falou dos aspectos mais gerais, né? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco das sub-regiões do Nordeste. Eu vou explicar para vocês algumas questões relativas ao clima, né? Que muitas vezes há uma confusão quando a gente fala da região Nordeste, né? Geralmente, né, a gente vê no senso comum que o Nordeste é uma região seca, né? Não necessariamente, né? A região seca do Nordeste é a região do sertão, que é uma das sub-regiões. Só que o Nordeste ele vai ter outras sub-regiões com muito mais umidade, né? Então a gente vai entender um pouco isso na aula de hoje, né? Antes eu vou dividir aqui com vocês quais são as 4 sub-regiões do Nordeste, né? Então, o Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões. A primeira é a Zona da Mata, que é uma sub-região que está próxima ao litoral, aqui banhada pelo Oceano Atlântico, né? Ela vai ser uma região mais úmida, vai ser uma região que vai ter muita dependência dessa questão das massas de ar, né? Das frentes formadas aqui no oceano. Então é uma região que não é seca, né? A outra sub-região é o Agreste, né? O Agreste ele é uma região após a Zona da Mata e o Agreste ele vai ter também uma certa umidade, né, proveniente das formações de nuvens aqui da Zona da Mata. O Agreste ele é caracterizado por ter uma agricultura bastante diversificada e pecuária também, né? Justamente por essa umidade, por essa condição climática de águas, né? De condição de fazer o acúmulo de água, fazer o seu reservatório e desenvolver isso na sua agricultura. A outra sub-região é a região do sertão. Essa sim, uma região seca, de clima semiárido, né? É nessa região que a gente vê os problemas do Nordeste com a seca. É a região semiárida mais ocupada do planeta Terra, né? Nenhuma outra região semiárida, principalmente da zona do Sahel lá na África, tem tantas pessoas ocupando como na região semiárida aqui do Nordeste. Então a região seca, não confunda, é o sertão, é uma das sub-regiões do Nordeste. E a quarta sub-região é o meio norte, que é uma sub-região que vai ter uma influência maior da área amazônica, né, do norte do Brasil, principalmente aqui no Maranhão. Então essas são as 4 principais sub-regiões do Nordeste, né? A Zona da Mata, depois o Agreste, o Sertão e, por fim, o Meio Norte. Então, na página 6 aí da apostila tem um perfil geoecológico bem interessante para a gente entender essa diversidade, né, climática do Nordeste e vegetacional também. Olha aí, primeira coisa, prestem atenção aqui nos 2 climogramas, né? O climograma de Juazeiro, na Bahia, que tem um clima semiárido. Observem aqui a temperatura, ela é alta durante todo o ano e as chuvas são bem baixas, né? Elas têm uma média baixa aqui. Então aqui abaixo, observem no climograma, vocês vão ver todos os meses aqui. Janeiro, fevereiro, março até dezembro, pelas letras J, F, M, A, até o D de dezembro. Então todos os meses, né, são relativos com baixa quantidade de chuva, né? Isso é uma região semiárida. Então, em Juazeiro, que fica lá no interior da Bahia, bem diferente de Maceió, que fica na Zona da Mata, né? Maceió tem um clima tropical úmido, então ele vai ter uma temperatura alta durante o ano todo, mas vai ter maior distribuição de chuvas, principalmente entre os meses de maio até julho, que é o que a gente chama de inverno nordestino, que é onde concentra a maior quantidade de chuvas, né, nessa região. Então a quantidade de chuvas de Maceió, que está na Zona da Mata, é bem maior do que a de Juazeiro,
que está no sertão, né? No semiárido. Mas, professor, por que existe essa diferença entre a quantidade de chuva ser maior numa sub-região e menor na outra, né? Então vamos responder isso agora observando essa imagem abaixo aqui do perfil geoecológico. O que acontece no Nordeste? As massas de ar, as nuvens, são formadas aqui no mar. Então, as regiões mais próximas do Oceano Atlântico, principalmente a zona da mata e o agreste, aqui depois da zona da mata, né, também próximo do Oceano Atlântico, o que vai acontecer? Essas regiões recebem maior quantidade de nuvens, ou seja, tem maior quantidade de chuvas, né, distribuídas principalmente na zona da mata e depois no agreste. Só que na região do agreste existe um planalto chamado Planalto da Borborema. É um planalto, né, uma região alta, montanhosa, que vai fazer o quê? Quando as nuvens chegam nesse planalto, já choveu na zona da mata e já choveu no agreste. Então ela não tem força suficiente para passar desse planalto e chover na região do sertão. Então as poucas nuvens que passam não concentram tanta água, tanta umidade assim. Então esse fenômeno climático que ocorre durante milhões e milhões de anos fez com que se desenhasse esse tipo climático do Nordeste. Duas regiões com chuvas mais abundantes e uma região seca que a gente chama de sertão, de clima semiárido, ok? Então aqui vocês conseguem observar bem isso que eu estou falando. Aqui a concentração de chuva vai ser maior na planície costeira, aqui na zona da mata, depois no agreste também tem chuva. Quando a nuvem passa do Planalto da Borborema, ela já não tem tanta umidade, ok? Então a concentração de chuvas vai ser bem menor no na zona da mata e no agreste no meio norte, que vai receber uma influência maior do que da região amazônica, que é uma região também bastante chuvosa, em virtude dos seus rios, da sua bacia hidrográfica, certo? Então isso ajuda a gente a entender um pouco o porquê não chove no sertão. É justamente por causa dessa barreira de relevo do Planalto da Borborema que ajuda a nuvem a não passar diretamente, e quando ela passa já não tem tanta umidade assim. Ok? Então, pessoal, essa é mais uma questão bem básica para a gente entender essa questão do Nordeste, né, das sub-regiões, o seu clima, né, e como esse clima também vai influenciar na vegetação. Se a gente vê uma imagem da vegetação da zona da mata, do agreste, vai ter muito mais verde, muito mais espécies arbóreas do que no sertão, que tem mais espécies arbustivas, né, que é a região da chamada caatinga, né, que é aquele tipo de vegetação mais seco, o solo rachado e plantas espinosas que tem a concentração de ficar com mais água e se desenvolver durante um maior tempo sem grandes quantidades de umidade. Ok? Então a gente fica por aqui, pessoal. Vou deixar para vocês uma questão hoje, tá? Para vocês responderem, que é uma questão um pouquinho mais um pouquinho maior, que é a 5, né? Então vamos fazer a leitura aí na página 7. Baseando-se no perfil geoecológico do Nordeste, na página 6, né, esse perfil que eu expliquei para vocês, explica o papel do relevo na distribuição da chuva e vegetação original das sub-regiões do Nordeste. Então vocês vão olhar aqui no perfil da página 6 e vão explicar a questão da umidade, da distribuição das chuvas e da vegetação na região. Tá certo, sétimo ano? Então a gente fica por aqui. Próxima aula a gente dá continuidade na apostila 3, na região Nordeste. E é isso. Ficamos por aqui e qualquer dúvida, entre no WhatsApp, perguntem. O professor fica disponível toda quinta lá. Então, até a próxima.